Olá, gente! Boa noite, Brasil, internautas, telespectadores! Nós estamos aqui mais uma vez com um novo programa, com os mesmos convidados do programa passado. O bate-papo tá bom, nós estamos assim recebendo esclarecimento sobre, no próximo programa, na vez passada, nós falamos sobre psicopatia com o doutor Alceu, e hoje nós vamos assim complementar o programa, que também a doutora Ana Maria vai fazer a sua exposição. Nós temos, assim, todo o tempo disponível para que ela fale sobre autoestima, relacionamento social, que são coisas que a gente tem de aprender no dia a dia, como se relacionar melhor com as pessoas, com a sociedade, com os amigos e, por que não, em casa, né? Relacionamento em casa, muitas vezes, nossa, é um conflito, porque um quer uma coisa, outro quer a outra. A gente aprende a lidar ouvindo esses grandes profissionais. Eu vou também dar o microfone, porque hoje nós temos um programa novo, apesar de que eles participaram no programa passado, mas os que estão ouvindo hoje, às vezes não teve a condição de ouvir na semana passada, vamos então fazer a nova apresentação dos nossos profissionais aqui, os debatedores. Passando agora para o Oscar. Oscar, você vai falar a sua profissão e o que você faz. Aí você passa para o doutor Alceu. Uma apresentação geral de todo mundo. Eu sou Oscar Silbiger, eu faço biografias de pessoas comuns por encomenda. Uma pessoa comum que queira resgatar e registrar os fatos da sua vida num livro, eu posso fazer isso. E esse tem sido o meu trabalho nos últimos 30 anos. E eu estou hoje com uma nova área de ação, com pessoas que estejam passando em tratamento de câncer ou algum outro problema físico ou mental, e eu posso fazer um livro com a história delas anterior à doença. E assim elas vão ter a oportunidade de poder resgatar fatos vividos anteriores à doença, e isso vai torná-las muito mais felizes, animadas e dispostas a lidar com a doença. Bom, meu nome é Alceu Giraldo, eu sou médico psiquiatra, psicoterapeuta e bacharel em Direito e faço também psiquiatria forense. Olá, eu sou Ana Maria D'Alessandro de Camargo, sou psicóloga, eu atuo em consultório particular, dou consultoria, terminei agora a bioética pela USP e acho que a gente está aqui para um início de trabalho muito gostoso. Eu espero que vocês todos apreciem. Olá, eu sou Maria do Socorro, sou escritora, sou vidente, escrevi no meu livro as próprias vidências e os sonhos que eu tive. E no momento estou escrevendo o segundo livro, que é a sequência dos Recados de Deus e Cesto de Maçã. Viu aí, né, gente? Nós temos também o nosso produtor, que eu não vou errar hoje. Ele é José Rezende, né? José Rezende, que está ali? Tá bom. E nós temos ali o Tony Siles, um grande amigo, compositor, cantor. Ai, se a gente pudesse parar um pouquinho para ouvir umas canções dele. E ele tem agora, nós temos o nosso produtor aí que está querendo levar a gente para cima. Imagina só, eu que passei tantos anos sem cantar, agora estou cantando de novo. E estou gostando, viu, José? Está sendo uma terapia para mim, viu? Estou toda pomposa cantando novamente. Mas, gente, hoje nós vamos dar continuidade no programa passado, que nós terminamos o programa com o Francesco, show do Francesco, e com as colocações do doutor Alceu. Agora, hoje, nós vamos tratar de um problema de autoestima. E o que será autoestima e relacionamento social? Mais autoestima. Nós temos aqui a doutora Ana Maria, que vai abordar este problema de autoestima. Doutora Ana Maria, você vai nos explicar o que é autoestima, porque a gente às vezes sabe, nossa, eu estou com autoestima tão baixa hoje, meu Deus, e quem não tem? Será que todos aqui tem dia que vocês não levantam assim, gente? Mas por que tem espelho no elevador? Bem que não podia ter espelho no elevador. Esse espelho do meu quarto está me incomodando hoje. Será que a maioria tem esses dias? Porque eu tenho, né? Há dias assim. Então você vai explicar o que é autoestima. Esses dias de altos e baixos, graças a Deus, eles existem, né? E é isso que faz a gente movimentar
Já pensou se fosse tudo parado? Se eu me achar super ótimo o tempo todo, ou se eu me achar super baixo o tempo todo, eu não saio do lugar, eu vou ficar paralisada. A autoestima, ela já diz, né? O que é autoestima? É o valor que você atribui a você, o que você sente de você, a sua imagem de você. A gente fala, quando eu era pequena, eu me lembro que era assim, a minha mãe dizia muito isso, eu estimo tanto aquela pessoa, e eu ficava perguntando o que ela quer dizer com isso, né? O que é o tal do estimo? Aí é que eu fui saber, quer dizer, eu gosto daquela pessoa. Eu tenho aquela pessoa para mim como uma pessoa preciosa, uma pessoa cara, uma pessoa que eu curto, né? Hoje a gente usa muito o termo curtir, né? Nada mais é do que eu gosto. E a questão da autoestima, ela literalmente ela está relacionada à forma como você trabalha e como você se relaciona com você e, lógico que na sequência, com o outro. Você tem... quando a gente é pequeno, por exemplo, a gente nota que os pais, eles nos ajudam a trabalhar um pouco essa questão, né, da autoestima. De que jeito? A criança faz alguma coisa, o pai vai lá e, nossa, muito bem, parabéns. Aquilo traz um sentimento de mais-valia, traz um sentimento gostoso para aquela criança. Então, isso motiva que ela continue com aquele comportamento, que ela continue fazendo aquelas coisas. Isso não significa que a gente não vai dizer para ela, olha, acho que desta vez não foi tão bom, mas a gente pode fazer melhor. Ou a gente pode fazer de um outro jeito que vai dar certo. Vamos tentar? Né? Então, tomar também esse cuidado para que a gente não deixe essa criança só com estímulos negativos ou com reforços negativos. Olha, então, agora, me diga uma coisa. A autoestima, ela pode interferir no trabalho, diminuir o ritmo de trabalho, a gente deixar de procurar trabalho ou confiar no seu potencial que você tem, quando você está com a autoestima em baixa, isso aí influencia muito. Ou então também, essa autoestima, o problema apareceu por um aspecto importante dos pais fazer a diferença entre o filho. Você sim, agora você não. Por que você não é igual à tua irmã? A sua irmã é isso, o seu irmão é aquilo, agora você não vai. Quais são os problemas que nós podemos caracterizar assim, que interferem muito na autoestima e acontece isso depois, numa vida adulta, ou de repente, ou toda hora? Na verdade, a gente sente essa questão da autoestima no relacionamento. Seja ele num relacionamento familiar, num relacionamento na escola, com os amigos, seja no relacionamento de trabalho, enfim... amoroso, né? Se você notar, quando você tem um ambiente familiar em que ele não favorece o desenvolvimento daquela criança, o desenvolvimento emocional, fatalmente ela vai ter uma autoestima diferenciada, vamos chamar assim, com problemas. Eu particularmente nem gosto de usar muito esse termo problemas, mas é alguém que está precisando de um cuidado. Eu tive uma paciente recentemente, agora ela está de alta, ela tinha uma questão forte com essa questão da irmã dela. A mãe sempre dizia que, você não é igual à sua irmã, você não sabe fazer isso. E o que fazia? Ela dizia que ela tentou por várias vezes mostrar para esta mãe que ela tinha seu valor e que ela tinha um jeito diferente de ser da irmã dela. Mas a mãe não conseguia olhar, a mãe só tinha olhos para aquela filha que, na opinião dela, era a mais inteligente. E esta minha paciente, então, demorou muito para ela perceber que ela tinha o seu valor, que ela tinha uma possibilidade de fazer uma série de coisas diferentes. Ela não precisa ser igual ao outro, cada um tem o seu valor, né?
Dentro do trabalho, a gente pode notar, às vezes, algumas coisas. Por exemplo, você tem um chefe, e esse chefe nunca chama você para determinados assuntos. Então, ou amanhã ele chama alguém do seu departamento, no outro dia ele chama outra pessoa, ele conversa, ele troca, ele eventualmente até chama para um show de final de dia, mas você não é uma pessoa que é querida, não sei, você não é uma pessoa preterida por ele, e você começa a se sentir fora, é o peixe fora d'água, sabe, lembra aquela história do patinho feio? Mas daí você começa a se afastar, então você se afasta do meio e o meio te afasta. A autoestima está literalmente relacionada a isso tudo, né? A gente precisa realmente tomar muito cuidado. Nos relacionamentos, normalmente o que acontece, gente, não tem essa de é homem ou é mulher, tá? Os dois sofrem e sentem a mesma coisa quando estão naquela coisinha chamada paixão, né? A paixão, o que acontece na paixão? Você se identifica com o outro de um ponto tal, de um nível tal, e você não existe se o outro não existe. Como você quer existir, este outro para você é a única pessoa e é através dele que você vai se relacionar com as pessoas, inclusive com você. E aí o que acontece? Um dia este parceiro ou parceira vai embora. E você fica sem chão. E aí você diz, não, eu não quero mais, não, eu não consigo. Se olha no espelho, como você falou, eu olho no espelho, só que está sempre ruim, eu estou sempre feia, eu nunca me vejo bonita, eu estou sempre largada. Então, o que é isso? Né? Por que eu estou me vendo desse jeito? Porque eu não estou me enxergando, eu estou achando que realmente eu não sou nada, eu não tenho valor nenhum, eu não presto para absolutamente nada, e com isso você vai baixando cada vez mais a autoestima, e nem sempre você tem controle sobre isso, às vezes você nem percebe que isso está acontecendo, e aí é que começam todos os outros problemas, porque você vai se afastando. Pode chegar até uma depressão. A doutora Alceu, que está aqui, com certeza também pode dizer a respeito, né? Acho que quando a gente fala nessa questão da autoestima, a gente tem que estar sempre lembrando que nós somos seres relacionais, a gente está sempre se relacionando não só com a gente, como com o outro. O que a gente precisa aprender é se relacionar melhor com a gente mesmo, porque assim o outro passa a existir de uma outra forma. E com isso a gente conseguir caminhar num ganha-ganha, né? E para ser feliz. Felicidade não é aquela da gata borralheira, que ela escolhe, que de repente chega, ou da Branca de Neve, né? Ou da Cinderela, que encontra o príncipe encantado. Mas a felicidade é feita de pequenos momentos. E a gente precisa começar a achar quais são esses momentos e a buscar cada vez mais a integridade desse self, desse eu, né? Dessa auto-percepção de si. Então percebe-se que, em primeiro lugar, a gente tem que gostar da gente mesmo, né? Para depois que as pessoas gostem da gente, né? A gente tem que se amar muito. O que não é fácil, a gente, né? Tem dia que o cabelo não está bem arrumado, que a gente está vendo muita coisa na cara e a gente fica naquele baixo astral, mas devemos aí se mudar nessa conduta, né? A maneira de pensar. Agora, como que a gente percebe, como você pode perceber um problema de relacionamento? Eu digo até numa criança, numa adolescente, que a gente vê muito problema de relacionamento também em criança. Ou é um problema afetivo, ou é de autoestima, o relacionamento dele com o pai e com a mãe. A gente faz isso porque nós temos netos, a gente tem sobrinhos, a gente tem, assim, acompanhado muito o trabalho com alunos. Então, há dois irmãos, um é bonzinho, o outro não é bonzinho. A mãe chega na escola e fala, não, esse é um amor, esse não é. Tudo bem. Ela reclama que ele responde, que aí ele fala que é o ponto de vista dele, que ele não está respondendo. E o pai corrige,
e repressão e mais repressão na atitude dele. Como que um pai poderia conduzir uma educação na adolescência, quando você está vendo que ele tem um problema de autoestima e até de relacionamento, quem sabe por algum motivo, até do crescimento da adolescência? A adolescência normalmente é um período bastante conturbado, né? Primeiro porque a gente sofre um turbilhão de hormônios e tudo altera. Você tem uma imagem de você e parece que um passe de mágica, teu corpo muda, tua voz muda, a tua percepção da realidade muda, né? E tem uma questão também dos próprios pais, né? O que acontece com os pais? Os pais têm aquela criança que até então é considerada criança e de repente, então, meu filho é um adolescente, então eu lido com essa criança e aí amanhã ela vira adolescente. E aí eu passo a exigir dela posturas que ainda ela não está preparada. E aí, junta com a questão dos hormônios, vira uma bagunça na vida, né? E normalmente nessa época também, o que acontece com a gente? A gente está muito envolvido com os amigos. Aí também os pais, não, você não sabe, você é burro, você não sabe de nada. Tem também um conflito aí de gerações e tal. Estou dando só um panoramazinho, né, do adolescente. Normalmente, a questão da autoestima, ela, lógico que está presente aí. Às vezes ela está baixa, não só por uma questão das questões de casa, que diretamente você percebe que isso traz como problemas, vamos dizer assim, né? A criança, ela tem, quando eu falo criança barra adolescente, né? Que pra gente também, a gente tem mania de achar que o cara não cresceu, né? É difícil, né? A gente fala assim, não, imagina, é meu bebê. Olá, pais, né? O bebê cresce, sabe? E a gente precisa aprender a lidar com eles, né? Então, assim, como que você pode identificar? Bom, primeiro, o cara está ficando muito sozinho, ele não, nem amigos, não está participando, não quer ir à festa, está muito largado. Então, isso é uma questão de baixa autoestima, né? Não tem muito diálogo. Se era uma criança que costumava conversar bastante, etc., precisa olhar o que está envolvendo, o que mudou. Tem alguma coisa na escola? Hoje está muito em voga essa coisa de bullying, que eu prefiro dizer abuso nas relações, né? Ao invés de usar o termo bullying. Eu acho que aí vem uma outra história que a gente pode até conversar no outro dia, mas será que não está acontecendo alguma coisa com essa criança na escola? O que eu posso estar ajudando? Então, tentar se aproximar. Se você não tem esse diálogo, quem é que teria esse diálogo que essa criança ou esse adolescente poderia conversar? E dar algum norte, pelo menos, para você poder saber o que está se passando, né? Porque a gente não faz milagre mesmo. Os pais, às vezes, não conseguem. Eles não são reconhecidos pelos adolescentes, às vezes. Lógico, gente, tem milhares de famílias, inclusive, que eu atendo, que o relacionamento é super bom, é muito gostoso e a gente vê o crescimento. Agora, em família disfuncional, realmente é muito difícil para o adolescente para ele sair dessa situação sozinho, né? Então, e hoje em dia, a gente tem um outro agravante, né? A gente tem um contexto. Que contexto é esse? Bom, a gente está vivendo uma crise financeira, econômica, a gente está vivendo uma crise de valores, não podemos esquecer isso. E os pais, eles vêm com alguns valores que eles deram como certo, que eles acham que aquilo é o que vale, que eles acham que eu tenho que falar isso para o meu filho tem que fazer isso, ele tem que acreditar que isso é bom. Só que o filho também está lá fora e ele também está vendo que tem outras coisas que estão caminhando. E aí, como é que eu faço com isso que eu estou enxergando lá fora e que não está batendo com aquilo que eu tenho em casa? Então, em casa, precisa ter um pouco de abertura
para saber o que ele está trazendo e vamos ver o que a gente pode conversar, né? Em bioética a gente fala muito isso, a gente tem que colocar, a gente tem que conversar, são vários lugares, de vários lugares. Por exemplo, se eu saio desse lugar que eu estou, daqui eu enxergo um lugar, aliás, lugar gostoso esse, viu? Muito bom, adorei. O espetinho da casa é muito bom. E aí, foi só um breve, gente, mas ó, tem que falar, o que é bom tem que ser dito. Então, assim, se eu saio desse lugar que eu estou e eu ocupo outro lugar na mesa, eu vou ver uma outra sala. Agora, significa que a sala mudou? Não, só eu que mudei de lugar. Então, é isso que eu proponho, que a gente comece a mudar de lugar para a gente poder aceitar este outro e começar a conversar. Essa é a base, sempre. O diálogo é muito importante. Ele é fundamental. Então, para essa mãe que tem um filho aí, adolescente, revoltado, né? Que fala que não, o contexto dele é outro, tem que ter paciência. Também voltar no campo de experiência da criança para depois ele recomeçar uma educação mais evoluída, com tecnologia, com celular, com tanta coisa na mão, não quer conversar, né, gente? Porque hoje em dia é todo mundo conectado. É difícil, mas ele está tendo uma conexão ali que às vezes a conversa da gente não tem nada a ver com o que ele está querendo ouvir. Ali também, falando nisso, nós temos o Tonicílio ali, ó, que está conectadinho. Opa! Olha, gente, então, não esquecendo que nós estamos aqui fazendo a gravação do nosso programa, no Espetinho, Vaca Louca, Jardim da Aclimação, na rua Armando Ferrentini, 31. Nós estamos aqui por volta de 16 horas, vocês imaginam como vai ficar lotado isso aqui à noite, gente. Venham para cá. Aqui é só diversão, viu, gente? Um telão para jogos, para shows, para tudo. Então, muito obrigada pela casa, por ter cedido esse espaço para a gente. Bom, agora nós vamos um pouquinho para a sexualidade, pode ser? Então, vamos ver como que os pais podem ajudar os filhos em relação à sexualidade. Que hoje, claro que problema sexual está em evidência muito grande. Não precisamos quase que ensinar nada para o nosso filho, porque ele sabe muito, porque nós temos as cartilhas das escolas, as aulas das escolas de sexualidade, mas acho que eles estão aprendendo mais do que a gente. E a gente se poupa em dizer alguma coisa para eles, aquilo que eles já sabem mais que a gente. Como que a gente poderia ajudar um filho em relação à sexualidade? Perguntinha boa essa, né? Não é? Primeiro, assim, né? A gente precisa olhar para a gente, saber assim, o que eu sei. Ou quais são os valores que eu tenho. É um assunto bastante delicado e eu tenho visto muito isso dentro do consultório, principalmente quando a gente tem esse universo, esse contexto que a gente está vivendo hoje. Eu nem sei nomear, porque tem tanta coisa que eles trazem. Primeiro, você tem que, como eu disse anteriormente, né, primeiro que você tem que estar disposto a mudar de lugar, disposto a sair do lugar que você está. Porque se você ficar enraizado, ficar só com aquilo que você entende e que você deu como certo com relação à questão da sexualidade, nunca vai conseguir conversar com nada. É extremamente importante que a gente comece a perceber que existe o diferente e que esse diferente pode ser também bom. Ele pode não ser bom para mim, mas ele pode ser bom para o outro. Hoje a gente ouve falar em poliamor, a gente ouve falar em homossexualidade, em transexualidade. Gente, tem tanta coisa que eu nem sei, como eu disse, nem sei nomear. Há pouco tempo eu fiz uma imersão com o pessoal do Instituto, que fala justamente para ver essa questão de gênero. E aí eu percebi que acho que eu tenho todos. Ai, que legal, né? Porque eu estava assim,
muito num lugar muito fechado, sabe? Não, eu sou mulher feminina, etc. Aí comecei a olhar para trás e ver, peraí, mas eu tenho coisas do homem também. Eu tenho essa agressividade que o homem tem. Isso é ruim? Isso me torna menos mulher? Não, né? Eu tenho amigos que têm uma alma feminina, eu chamo de alma feminina. Isso diz que eles são XB? Não, eles são pessoas, né? Então, a gente precisa estar aberto a uma conversa, e é uma conversa despojado sabe, os nossos valores, a gente deixa ele aqui na caixinha. Fica aqui, não estou mandando embora. Fica aqui. Mas aí eu estou conversando. Então, tá bom, o que você tem para me trazer? Né? Eu tenho isso. Puxa, então vamos conversar, vamos trocar, vou tentar entender. Aí, pego minha caixinha e falo, olha, eu tenho isso aqui também. Eu não estou negando e também não estou negando o outro. É óbvio que, por exemplo, eu tenho um paciente que ele disse para mim assim, textualmente, sabe, tinha coisas que eu queria fazer na minha infância, que eu queria que tivesse no meu quarto, que meu pai dizia, não, porque isso é de menina. Não, porque isso é de menina. Imagina que você vai ter boneca. Imagina que você vai pentear o cabelo da sua irmã. Uai, gente, meu pai acho que pensou que eu era um menino, porque ele me dava carrinho, eu tinha cavalo, que eu ia brincar, eu saía a cavalo. Eu brincava com caminhão, adorava caminhão, punha botina no pé, adorava trepar no muro, na árvore. Isso me fez menos mulher? Ou isso ia dizer que eu ia não ser uma mulher? Não, né? E que esse é um grande equívoco hoje. Então, falar sobre a sexualidade é falar sobre uma coisa muito maior do que a questão do homem ou mulher, sexo feminino ou masculino. A gente precisa estar mais aberto da questão gênero. Bom, então, a partir desse princípio, nós temos aqui o psiquiatra, que ele pode nos dar também alguns esclarecimentos. E eu gostaria também de passar esse microfone para que pudesse interagir. O Zé Rezende, como produtor, o Tony Ciris como cantor, a Maria também do Socorro como escritora, ele também como historiador e escritor. Cada um tem uma concepção, cada um, claro, aceita ou não aceita. Se não aceita, nós temos a lei que protege. Eu acho que hoje em dia não há preconceito quanto à sexualidade. Nós temos que aceitar tudo. O nosso filho, ou o sobrinho, ou o vizinho do lado não pode ter preconceito. Eu digo sempre que eu não tenho preconceito, nada disso. Não tenho preconceito em relação à homossexualidade ou, sei lá, tudo que você falou aí, eu concordo. Eu sempre coloco assim, não concordo com uma coisa. Acho que, de acordo com o que a gente teve de princípios de educação, religiosos, que a gente tem que entrar e sair num lugar com educação, com ética, com postura, a única coisa que eu não aceito, que eu tenho que ser bem imparcial como apresentadora, é escândalo, né, gente? Como existe na parada gay, esses escândalos com Jesus Cristo, com figura de santo, com não sei o quê. Isso aí eu acho que não comporta, não cabe. Isso aí não é parte do homossexualidade. É parte de baderna, isso aí não. Nós temos, assim, as pessoas que optam pelo sexo, são pessoas extremamente educadas, éticas, como nós temos da nossa parte também pessoas extremamente educadas, mas vai num bar e aponta. Eu sou contra isso, às vezes, mas vamos começar com o Oscar. Oscar, dê o seu parecer quanto a como você ensinaria, ou como se você tivesse uma pessoa com uma tendência para, assim, é homem e gostaria do sexo feminino, do sexo masculino. Como você educaria o seu filho? O que você falaria para ele? Como você agiria?
O que você pensaria disso aí? Eu tenho 2 filhos, uma menina de 16 e um rapaz de 19. E esses assuntos é difícil lidar, mas eu acho que tem que conviver com a realidade dos fatos. Eu acho que a minha posição e da minha esposa diante dessa situação é tentar entender, amparar e ajudar que a decisão que eles tenham tomado seja feita da melhor forma possível. Eu acho que nós temos uma diferença de idade entre nós e os filhos, e essa diferença de geração interfere muito nesse entendimento. Cabe a nós ter a capacidade de poder ter a humildade do entendimento, de poder receber, que aceitar o fato como ele é, e tentar tornar para os filhos a sua decisão a mais confortável possível. Hoje nós estamos vendo que está liberado, né, tudo isso, nós temos que ter a compreensão. Acho que o único país que está debatendo é a Itália, sei lá, que eu vi qualquer reportagem nesse sentido, que não tive muito tempo de assistir também. Mas agora eu faço a pergunta para o doutor Alceu. Doutor Alceu, o senhor como psiquiatra, distúrbio de personalidade, transtorno bipolar, que não sei se vai dar tempo da gente falar, mas uma outra oportunidade, com certeza falaremos também de transtorno bipolar. Como que o senhor vê esse aumento muito grande da escolha de sexo, de masculino, feminino para feminino, que eu não vejo nada de errado nisso? É uma escolha e cada pessoa tem sua escolha de livre e espontânea vontade. Isso aí, quanto a que o número aumentou, isso é uma deformação de genes, o que pode contribuir com essa diferenciação, ou nada contribui, simplesmente a escolha da pessoa? Bom, primeiramente, é um tema difícil, você vê na mídia também, tem várias opiniões, né? Nós vamos tentar trazer uma parte, né? A Veja da semana passada saiu uma reportagem de capa falando sobre essa discussão de gênero, que agora você não coloca mais aluno ou aluna, você coloca aluno no lugar do masculino e feminino, coloca um X para a criança ou escolher o que ele vai colocar, se é o A ou o O. Isso é uma discussão que está correndo aí o Brasil. Infelizmente, a globalização chegou e nós ainda não estávamos preparados culturalmente para aparelhar os outros países que estavam todos estruturados. Então, muitas vezes a gente copia algumas coisas que na nossa cultura não é muito bem adequado, então cria esses traumas, vamos dizer. Nós somos uma sociedade machista, queira ou não queira, o latino-americano, ele é machista. Até descaracterizar esse comportamento vai demorar gerações. Mas o que eu posso dizer é o seguinte: nós somos modelos dos nossos pais. O filho até os 12 anos, ele está montando e moldando a sua personalidade. Então, ele vai copiar muito do pai e vai copiar da mãe. Por exemplo, eu fui criada por uma mãe e por um pai. Então, tem situações que eu vou responder com o lado feminino, que é o da minha mãe, e situações com o lado masculino, que é do meu pai. Isso não quer dizer que vai interferir na sexualidade. São modelos. E dos 12 aos 18 é quando a gente vai experimentar o que nossos pais nos ensinou, o que deram os modelos. E depois dos 18 a gente vai dizer, ó, isso é bom, não é bom, é bom. Então, o que eu vejo assim, com a mulher indo para o mercado de trabalho, o pai no mercado de trabalho, poucos diálogos dentro de casa, essa formação da personalidade fica com algum fracionamento, fica umas conchas de retalho. Então, o feminino e masculino fica muitas vezes confuso, porque a mãe acaba sustentando a casa, o pai às vezes fica dias sem aparecer, então o modelo feminino no menino prevalece e às vezes na menina o modelo masculino prevalece. Então, quando ela vai para colégio, e aí é a época das experimentações, aí vai dizer, aí que vai aparecer
Se tiver inseguro, ele pode ser influenciado pela mídia, por uma amiga, por um amigo, mas se a educação for bem estruturada até os 12 anos, dificilmente ele vai ter essas influências, né? E depois, quando ele está adulto, alguns ficam com vontade de se manifestar no meio social, outros se reprimem. Então você vê muitas pessoas que, às vezes, até para fugir dos preconceitos, acaba constituindo uma família. Mas dentro dessa família ela vai passar esse modelo, sim, alguns pais afeminados vão passar para o filho, que é isso, algumas mães masculinizadas vão passar esse modelo. E aí é essa confusão que está hoje, que está deixando, por exemplo, os pais, os educadores, todos confusos como abordar isso. Não tem um padrão para poder fazer esse abordamento. Então, eu acredito até que as escolas deveriam ter um número maior de psicólogas para poder lidar com essa situação do garoto. Porque eles estão perdidos aí. Aí é uma forma de não ter um padrão de educação hoje. É o que eu posso falar nesse assunto. Eu acho que é uma colocação boa, doutor Alceu. E às vezes a pessoa também, ele vai, porque nós temos uma amiga que tem uma sobrinha em Santos, no Guarujá. Aí ela falou, ela fez uma colocação que beija na boca. Mas você beijou na boca da amiga? Beijei na boca da amiga. Até talvez por nada, né? Tá todo mundo usando, então eu vou fazer isso. Ela falou, só eu que ainda não beijei. Lá todo mundo beijou na boca das mulheres. Uma beija na boca da outra. Mas por quê? Para experimentar como era. Então aí é onde que eu vejo que falta a orientação. Porque nem todas têm nem todas estão querendo, aí é uma liberdade de escolha, mas nem todos estão querendo escolher aquele tipo de sexo, né? Mulher com mulher, homem com homem. Às vezes eles estão pensando numa outra modalidade, mas vê que está na moda, vai. Eu acho que está faltando orientação. Vou passar para o José Rezende, nosso produtor, para ele fazer a colocação dele. A Maria também depois pode fazer, e o Tony também em relação a isso, porque é bom. Cada cabeça uma sentença. Quanto mais cabeça falando, mais a gente vai apurando também, os nossos educadores, os diretores de escola, que há necessidade de psicólogo, porque a professora está difícil dar essa orientação. Muito obrigado. Mais uma vez, é um prazer muito grande estar aqui nesse programa maravilhoso. Só fazendo uma pequena correção, mais uma vez, meu nome não é José Rezende, é João Rezende. Tá. Então é o seguinte, eu quanto a essa questão aí, eu fico muito triste quando eu vejo muita banalização dessas questões, assim, banalização da vida humana. Eu queria dizer o seguinte, a joia mais preciosa do universo é o ser humano. Então não dá para brincar com joia nenhuma, imagina com a joia mais preciosa do universo. Então é o seguinte, macho e fêmea é natural, é 100% natural. Não dá para brincar com isso. Colocar lá outros, uma terceira via, e muitas vezes estimular isso. Eu já ouvi dizer, assim, coisas que eu fiquei incrédulo, de que tem família que as mães incentivam as filhinhas a paquerar com as coleguinhas, que é para não se engravidar. Isso é um crime natural. Isso é o maior desrespeito ao ser humano. Essa terceira via que estão querendo criar, assim, por pura libertinagem, isso é o maior desrespeito que eu vejo à vida. Porque uma vida, como a joia mais preciosa do universo, é para ser feliz. E o ser humano que entra, uma coisa é um desvio natural. Uma coisa biologicamente, que um erro da natureza é uma coisa. Agora, um erro do ser humano, forçado, porque houve um estímulo, que nem o doutor falou muito bem, quando está se descobrindo, que vá pelas vias certas, pelos caminhos certos. Por exemplo, olha, eu acho assim, outro dia eu estava vendo o Aguinaldo Timóteo Bravo, e o Aguinaldo Timóteo, o pessoal
malha ele muito, mas eu tô com ele quando ele falou. A dona Daniela Mercoli, depois de mãe de família, vovó, não sei o que, inventa de querer apresentar a esposa dela na televisão. Isso daí é um prejuízo cultural para nós, que vai ficar, isso vai ser irreparável. Isso é de uma irresponsabilidade tamanha que não dá nem para adentrar nesse assunto. Então, a minha opinião é essa. Eu acho que a gente tem que ter mais responsabilidade em lidar com vida humana, que a vida humana é a coisa mais preciosa do universo. Minha opinião é essa. Bom, eu sou o cantor Tony Siles e também tenho a minha opinião, respeitando todos, claro. Eu sou homem e me relaciono com mulher, tratando-se de sexo. Mas cada um tem a sua opinião e suas vontades. Eu não cuido da vida dos outros, respeito. É o meu dever respeitar. Muito obrigado. Eu sou Maria do Socorro, e também tenho a minha opinião. Eu acho que família modelo não tem, mas tudo começa e termina dentro de casa. Se eu dei uma boa formação para o meu filho, eu tenho certeza que ele vai sair na rua e vai se lembrar disso. Isso tudo depende de mim. Eu tenho 4 filhos, tenho 6 netos e minha família não é modelo, mas eu tenho uma família. E os meus netos estão seguindo o passo que os pais deram na vida, que eu ensinei para os pais, eles estão ensinando para os filhos deles. E eu espero que os meus bisnetos também sigam. Teve uma época que eu frequentei a cadeia quando eu estava escrevendo meu livro. E eu vi muito isso na cadeia. Eu aprendi muita coisa ali, visitando aqueles presos. Eu precisei fazer essas visitas, até mesmo por causa do livro que eu escrevia. E foi ali que eu vi muita insegurança e vi como é que tudo começa e termina dentro da casa da gente. Nós, os pais, a gente não pode pôr um filho no mundo e achar que você cumpriu o seu dever só porque ficou grávida e pôs ele no mundo. Não. Quando ele sair para o mundo, é que você vira pai. Então, nós estamos com tão poucas pessoas aqui, mas em cada cabeça uma sentença, que eu acho que isso é natural, é uma fase de transformação, né, do universo. Nós estamos passando por uma fase de transformação. Mas há de convir comigo que hoje o mundo está muito banalizado. A sexualidade está muito banalizada. Nós estamos aqui, aí as experiências incontidas dentro das pessoas, de experimentar aquilo que é diferente, aquilo que é o desconhecido, também leva a isso, né, gente? Porque o que nós vemos hoje nas internets são aulas e mais aulas de sexualidade das mais perversas possíveis. Isso aí também uma criança de 5 anos, de 6 anos, que com a formalidade ainda em informação, personalidade de informação, ela está vendo, ela está acessando, ela está apreciando aquilo que acha que tudo é normal, que tudo é certo. Então, nem tudo, eu acredito dentro de mim, que nem tudo acontece porque a criança nasceu assim. Eu, na minha concepção, não é que nasceu assim. Houve também uma parte dos meios de comunicação, da influência de amigos, da influência de falar que ele faz, eu também vou fazer. Então, o que a Maria falou, acho que a gente tem uma responsabilidade muito grande quando coloca os filhos no mundo, de dar às crianças uma formação, um alicerce, uma estrutura para que ela saiba escolher, e saiba escolher assim com concepção. Porque, na verdade, o que eu acho também das pessoas não discriminando homossexuais, eles carregam consigo um conflito muito grande da não aceitação. Não aceito, não quer e não quer, chora. E são pessoas complicadas para viver com elas. Eles têm problemas psicológicos, ninguém melhor do que isso, às vezes até por conta ainda dessa fase de transição. Mas ninguém melhor que isso da psicóloga finalizar, porque o meu marido já deu sinal que está quase no final do programa. Só complementando, né, essa questão que a gente fala, é a família, né, o seio familiar.
é extremamente importante que a gente estabeleça limites. A gente, desde que nasce, você tem que saber que existe um não. E, às vezes, esse não, ele ajuda você a não se estrepar muito, né? Então, a família, ela, sem dúvida nenhuma, é um norte. Ela realmente dá um norte. Mas, de extrema importância, que eu continuo falando, é a questão da conversa inclusive dos pais com os pais, para poder entender. E, sem dúvida nenhuma, se você perceber, as pessoas hoje, a gente está vivendo um mundo de muito sim. Muito sim. Eu tenho medo de falar não. Não tenha medo de dizer não. É importante o não. Você estabelece limite. Se você não estabelece limite dentro de casa, quando a criança sair na rua, a rua vai dar o limite para ela. E eu vou te dizer que é muito pior aquele limite do que o que você vai dar. Porque você dá o limite com amor. A rua não dá o amor, não necessariamente, né? Então, acho que é isso. Você a sua colocação, acho que ela foi extremamente pertinente. Sem dúvida nenhuma, a gente está vivendo um mundo, a gente está vivendo uma anomia aí, né, de valores. Aqueles valores que eram para a gente, eles eram, a gente dava como certo, eles valiam, era aquilo mesmo. Então, hoje não vale mais, né? Hoje a gente está vivendo aí uma transformação e é um desafio. É um desafio para os pais, é um desafio para a escola, é um desafio. E vou contar, gente, aqui assim, caindo. É um desafio para a gente também, que é profissional da área de saúde mental, né? Também é um desafio. Mas, se a gente começar a pensar que eu posso, você pode, ele pode, e a gente começa a conversar um pouco mais abertamente sobre essas questões, e isso é fundamental. A escola não pode fechar a porta, os pais não podem fechar a porta. Se você abre a porta, você tem a possibilidade de chegar a algum lugar. É isso que eu penso. Obrigada. Então, gente, nós estamos finalizando mais um programa. Quantos minutos já deu de programa, senhor Rafael Rodrigues? Então, nós estamos aqui finalizando mais um programa. E eu quero agradecer muito, doutor Alceu, pela presença. Num dia de sábado ensolarado, que poderia estar fazendo o serviço dele, que ele também já é um dos candidatos, né, para as próximas eleições. A doutora Ana Maria, que tinha um problema, aliás, uma incumbência séria em Curitiba também, deixou praticamente de fazer para estar aqui. Maria do Socorro, esses dois, o Oscar, mas eu quero agradecer de coração a presença de vocês. E nós tínhamos mais assunto para discutir, mas eu prometo que em breve estaremos nos reunindo novamente para uma próxima etapa da nossa programação. Mais eficiente ainda, com mais pessoas debatendo, mais conclusões para a gente saber como está. E gostaria de avisar as escolas que, se precisar de psicólogos para palestra, psiquiatras, conta com a nossa equipe. Nós temos médicos desde doenças sexualmente transmissíveis, psicólogos para orientação nessa parte de sexualidade. Nós temos o doutor Alceu também, nós temos médicos ligados a esse grupo que vai até as escolas da palestra quando os nossos professores e diretores precisarem. Agora eu me despeço aqui, um beijo no coração, e o doutor Alceu também. Agradeço o convite da Darcy e a paciência dos telespectadores pelo programa e pela fala, e pelo tema também, né? Mas acabou sendo instrutivo, tá? Um abraço a todos. Eu agradeço o convite e parabenizo pela iniciativa da Darcy de reunir pessoas de áreas afins para falarem de assuntos que interessam a todos nós, pais e cidadãos em geral. Eu quero agradecer a todos, quero agradecer a Darcy e a todos os colegas de mesa e a todas as outras pessoas que estão aqui presentes, enriqueceram bastante. E eu com certeza saio daqui com um ganho de afeto, um ganho de troca de conteúdos. Eu estou querendo que a gente consiga construir um Brasil melhor.
Às vezes as pessoas me falam, Ana, você é tão utópica, mas eu vou ser utópica, eu sou positiva. Quero agradecer a Daci pela oportunidade que ela deu de vir novamente no programa dela. Não é a primeira vez, cada vez que eu venho tem sido muito construtivo. Quero agradecer a todos aqui que eu conheci pela primeira vez e foi uma experiência muito especial para mim. E também hoje foi um tema muito bom que eu acredito que vai agradar muita gente. Muita gente também estava precisando ouvir. Eu acho que muita gente vai tirar proveito de tudo isso. Obrigada. E eu quero agradecer a Ana Maria, também a doutora Ana Maria, agradecer mais uma vez a Maria do Socorro, o Tony Siles, o nosso João Rezende, produtor, que eu encerrei agora, falando certo, e a todos os nossos internautas, telespectadores, pela paciência, como diz o doutor Alceu, porque às vezes eles esperam mais bundinha, sabe, rebolado de bunda, de mulher pelada, de dancinha, mas aqui, hoje, foi diferente, né, gente? Foi uma alerta para todo mundo conhecer temas, assim, até do nosso meio, que a gente convive.